Como avó amorosa, eu queria dar à minha neta Emily Somial por seu aniversário. Algo do coração. Algo que Cama acabou de comprar. Eu queria que ela olhasse para esse presente e lembre-se do quanto a avó dela, mesmo depois que eu estava fora. No entanto, Emily tinha outros planos e ridicularizou publicamente meu presente. No começo, fiquei muito chateado, mas percebi que não me soltou. O papel de embrulho enrugou sob meus dedos trêmulos, o som afiado contra o zumbido do riso na sala de estar, intocada de Linda e Richard. Fiquei no centro, segurando o presente que passei meses aperfeiçoando, meu coração batendo como um tambor no meu peito. A sala cheirava de perfume caro e aperitivos rastejados, o lustre de cristal, fragmentos de luz na seção de couro. A festa de 19º de aniversário de Emily estava em pleno andamento. Os hóspedes girando ao meu redor com seus copos de vinho e praticam sorrisos. Senti os olhos deles, curiosos, julgadores, chatos em mim, enquanto entreguei o pacote a Emily. Feliz aniversário, querida, eu disse, minha voz mais suave do que eu pretendia. Emily, empoleirada na beira do sofá, mal se arrasta do telefone. Suas unhas bem cuidadas rasgaram o embrulho, revelando o travesseiro que eu bordo à mão. Golden Threads teve suas iniciais e .M. Ao lado do lema da nossa família, família primeiro. Eu fiquei acordado noites, meus dedos doloridos, costurando detalhes de EVR para torná-lo perfeito para ela. Ela segurou, os lábios se curvando em um sorriso. Vovó, o que é isso? Sua voz é divertida com diversão, hold enunche para puxar risadas da multidão. Você, conseguiu isso de um brechó ou algo assim? A sala explodiu em gargalhadas. Minhas bochechas queimaram, mas eu forcei um sorriso, segurando minha alça de bolsa com mais força. Linda, minha filha, ajustou o colar de pérolas e atirou em mim um olhar. A pena, meio desdém. Mãe, realmente? Um travesseiro? Você poderia ter enviado dinheiro para ela. Richard, seu marido, Liane, voltou com um sorriso, girando seu vinho. Vamos lá, linda. Não vamos bater os hobbies vintage de Bárbara. Outra onda de risadas. O travesseiro estava descartado no sofá, seus fios de ouro pegando a luz como uma zombaria do meu esforço. Abri meu muff para explicar. As horas, o amor, a história da família costurou em Eve. Mas Emily estava de volta no telefone, tirando uma foto do travesseiro. Isso está se tornando viral, ela murmurou, digitando furiosamente. De Grandma Fail. As palavras cortam mais profundamente o esperado. Eu lhes dei tudo. Years de economia, meu tempo, meu coração. Fiquei lá, uma viúva de 63 anos, em uma sala cheia de pessoas que me viam como uma relíquia. Meu sorriso segurou, mas meus olhos picaram. Eu pensei que você gostaria. Eu disse calmamente. Minha voz perdeu na conversa. Ninguém agrediu. Linda se voltou para um convidado, lançando uma história sobre sua gala de caridade Latet. Richard apertou óculos com um colega. Os polegares de Emily voaram pela tela. Eu era invisível. Eu escorreguei pela porta da frente, o ar frio do Oregon batendo no meu rosto como um tapa. Meu antigo sedã estava estacionado na rua, seu perfume familiar de Lavender Air Freshener me fundamentando enquanto eu deslizava para dentro. Sentei, lá, olhando para o painel, o peso de sua risada pressionando contra o meu peito. Meus dedos apertaram ao redor do volante, esbranquiçando os dedos. Eu dei a Emily tudo. $50 mil em um fundo fiduciário construído para o seu futuro, raspando a pensão da minha viúva. E para quê? Um travesseiro jogado de lado como lixo. Puxei meu telefone e disquei o banco. Sim, isso é Bárbara Wilson, eu disse, minha voz estável, apesar do tremor em minhas mãos. Preciso cancelar um fundo fiduciário.
Número da conta 48.392. Sim, tudo isso. A voz do banqueiro era calma, profissional. Você tem certeza, Sra. Wilson? Essa é uma quantidade significativa. Tenho certeza, eu disse, meus olhos fixos na rua escura à frente. Cancele. Enquanto eu desligava, uma memória piscava. Emily, às 5, seus pequenos braços enrolados no meu pescoço, rindo enquanto assamos biscoitos na minha cozinha. Amo você, vovó, ela disse, seus olhos brilhantes. Agora, esses olhos zombaram de mim. Comecei o carro, o zumbido do motor afogando a dor no meu peito. A estrada se estendeu, levando-me para casa. Mas algo mais estava entrando dentro de mim. Algo mais nítido. O café estava frio. Mas eu não me importei. Sentei. E na mesa da cozinha, a madeira arranhou de anos de uso, cercada por uma bagunça de papéis. Extratos bancários, letras antigas, recibos. A luz da manhã filtrou as cortinas, lançando longas sombras pela sala. Cheirava com café e poeira, o tipo de prensa tranquila contra seus ouvidos. Trequei meu dedo sobre um envelope amarelado, uma das notas antigas de Linda de anos atrás. Back will read it, para escrevê-las. Obrigado pelo cheque, mãe. Vamos fazer funcionar. Sem calor, apenas obrigação. Eu me inclinei para trás, meus olhos flutuando para a pilha de extratos bancários. Todo mês, eu enviava dinheiro. $500 aqui, $1.000 lá, construindo o fundo fiduciário de Emily, ridicularizando meus próprios groceries, pulando essa viagem a Egypt Dreamed. Para quê? Casal de soja, ri de mim, jogue meu presente de lado como se não fosse nada? Eu vi o sorriso de Emily novamente, o olhar de pena de Linda, a risada presunçosa de Richard. Meus dedos se curvaram ao redor da caneca. O corâmico esfria contra a minha pele. Uma lembrança me atingiu com força. Emily, às 7, sua pequena mão segurando a minha enquanto escolhemos sua primeira amora. Eu economizei por meses, comendo alma enlatada para pagar. Linda nem disse do que você, apenas reclamou da cor. Não é rosa, mãe. Ela queria rosa. Eu sorri então, engoli a mágoa. Eu terminei de engolir agora. Peguei um bloco de notas, minha mão tremendo enquanto eu rabisquei seus nomes. Emily, Linda, Richard. Em cada um, listei suas fraquezas. O ego de Emily, sua obsessão com curtidas e seguidores, sua necessidade de ser adorada. O estado de Linda, sua necessidade desesperada de impressionar seus amigos de clube de campo para manter os apeorais. Ganância de Richard, seus acordos obscuros, seus empréstimos constantes para financiar seu estilo de vida. Eu conhecia as rachaduras deles, aquele que eu era velho demais, macio demais para perceber. Minha caneta se moveu mais rápido, as palavras afiando. Eles, embora eu fosse fraca, uma avó amorosa que continuaria dando, continua perdoando, eles estavam errados. Eu dei tudo a eles, meu dinheiro, meu tempo, meu coração. Não mais. Eu levava tudo de volta, peça por peça, até que eles sentissem o peso de sua própria traição. Fiquei de pé, minha cadeira raspando contra o chão, e caminhei para a sala de estar. Uma foto emoldurada estava no manto. Linda, Richard, Emily, tudo sorrindo há alguns anos de Natal. Eu estava no canto, pouco visível, meu rosto meio sombreado. Meus dedos escovaram a moldura rachada e depois apertados. Carreguei. Ou para a cozinha, e o soltei inteiro. O lixo. O copo encantando contra uma lata de café. O som foi final, como uma porta se fechando. Peguei meu telefone e disquei meu advogado. Tom, é Bárbara, eu disse. Minha voz estável agora. Preciso confirmar o cancelamento do fundo fiduciário e preciso saber o que mais posso fazer com minhas contas. Você tem certeza sobre isso, Bárbara? Ele perguntou, seu tom cauteloso. Essa é uma grande jogada. Nunca tive mais certeza, eu disse,
Meus olhos no bloco de notas. Emily, Linda, Richard. Eles aprenderiam o que significava me cruzar. Enquanto desligava, peguei meu reflexo na janela. Cabelos grisalhos puxados em um coque apertado, olhos queimando com algo novo. Eu não era a mulher que eles riram na noite passada. Eu era outra coisa agora. A soja nunca veria chegando. Meu laptop cantarolou suavemente, sua tela lançando um brilho pálido sobre a mesa desordenada no meu pequeno estudo. Documentos Limer em todos os lugares. Declarações, notas rabiscadas, uma caneca de café meio vazia Leaning Out, um formulário fiscal antigo. O ar cheirava a tinta e poeira, o tipo de quietude que aprimora seu foco. Eu me inclinei para a frente, meus óculos escorregando pelo nariz, enquanto eu rolo as mídias sociais de Emily. Seu último post foi uma selfie em um bar na cobertura. Seu sorriso largo. Legend. Vivendo minha melhor vida. Abençoado. Eu cheirei. Abençoado com meu dinheiro, talvez. Anchei outra nota. Emily. Obsu com imagem. Publica tudo. Sua vaidade era um ponto fraco, uma alavanca que eu podia puxar. Eu me mudei para o perfil de Linda a seguir. Fotos dela no Charity Galas, seu sorriso tão polido quanto suas pérolas. Hospedando o angariador anual de fundos. Honrado. Honrado, meu pé. Ela sempre se importava mais com o seu clube de campo, Friends the Hera on Motor. A campainha tocou, me puxando da tela. Eu arrastei para a porta, suavizando meu suéter, e encontrei Marge, meu vizinho, segurando um prato de biscoitos. Seus olhos brilhavam de fofocas, como sempre. Bárbara, você parece ocupada, disse ela, entrando sem perguntar. Ouvi qualquer coisa, Suculate. Eu forcei um sorriso, guilando a par de cozinha. Oh, você me conhece, apenas acompanhando a família. Derramei o café dela, dirigindo a conversa com cuidado. Falando como está Linda, eu não a vejo há algum tempo. Marge se inclinou, sua voz caindo. Bem, entre você e eu, ela é um naufrágio, preocupado em acompanhar aqueles amigos ricos dela, e Richard Bad Deal no trabalho. Eu assenti, meu rosto neutro, mas minha mente correu. As dívidas de Richard eram uma rachadura em sua fachada perfeita. Eu poderia usar isso. Pobre Linda, eu disse, meu tom suave. Deve ser difícil. Marge se preparou, mas eu já estava mapeando. A ganância de Richard, a obsessão de Linda com o status, o ego de Emily. Eles eram uma casa de cartas e eu sabia justa para onde empurrar. De volta ao meu estudo, abri meu caderno. Underling Richard. Finanças. Linda. Reporação. Emily. Tnionion. O plano estava tomando forma, cada peça entrando no lugar como um quebra-cabeça, resolvendo toda a minha vida. Tirei uma foto antiga de Richard de um evento corporativo, a gravata solta, um copo na mão. Ele loucou invencível, então, mas eu sabia melhor agora. Eu o coloquei na mesa, um lembrete de sua vulnerabilidade. Minha caneta arranhou a página, descrevendo as etapas. Cavar as ofertas de Richard, encontrar provas de suas dívidas, expor a escalada social de Linda, humilhar a Emily, o que mais machucou, sua imagem online preciosa. Peguei meu telefone e disquei John, um velho amigo do escritório de advocacia de meu marido. John, é Bárbara, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu preciso de um favor. Você pode me obter informações sobre a empresa de Richard? Discretamente. Bárbara, o que você está fazendo? Ele perguntou meio raio. Apenas amarrando pontas soltas, eu disse, um sorriso rastejando no meu rosto. Era frio, afiado, como aço. Desliguei, inclinando-me na minha cadeira, o plano cantarolando em minha mente. Eu falei para me distanciar da influência de Richard e me concentrar em meus próprios objetivos. A tampa da caixa postal rangeu quando eu escorreguei o envelope para dentro. Minha mão alegre e estável, apesar do martelo na garganta. A rua Portland estava quieta. A névoa da manhã,
enrolando os lampopostes como um segredo. O envelope, planilhas lisas, brancas, desmagadas, planilhas impressas, detalhando as pequenas transações sujas de Richard. Fundos de clientes para seus acidentes pessoais, datas e quantidades meticulosamente destacados. Eu sabia onde procurar, e John havia mergulhado o resto. A armadilha foi definida. Voltei para o meu carro, a clina de ar úmida no meu casaco, e voltei para casa, minha mente reproduzindo o plano. O escritório de Richard, uma elegante fortaleza de vidro no centro da cidade, estava prestes a se tornar sua ruína. Eu o imaginei agora, sentado atrás de sua mesa de mogno, ajustando a gravata, alheia à tempestade. Meus lábios se contorceram em um sorriso quando eu puxei na minha garagem. O velho sedã do sedã contava com uma parada. Ao meio-dia, meu telefone tocou com o nome de Linda na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de responder, minha voz pingando preocupação. Linda, querida, tudo bem? É um desastre, mãe. Ela estalou, sua voz apertada. Richard foi convocado para uma reunião de emergência no trabalho. Ele está enlouquecendo e vai me dizer quem. Oh, querida, eu disse, rastreando a borda do meu bloco de notas onde Richard, as finanças foram sublinhadas 2 vezes. Isso parece horrível. O que aconteceu? Eu não sei. Ele está andando como um animal de gaiola, murmurando sobre alguma auditoria. Não posso lidar com isso agora. Suas palavras foram cortadas, com pânico. No fundo, ouvi a voz de Richard, sharp e defensiva. É um erro, Linda. Alguém está me preparando. Eu pressionei o telefone mais perto, meu coração estável. Eu vou dar certo, eu disse. Meu tom suave, prática. Deixe-me saber se você me need. Enquanto desligava, inclinei. Me na cadeira da minha cozinha, a madeira rangendo debaixo de mim. O ar cheirava de limpador de limão e a lavanda fraca do meu lenço. Fechei os olhos, imaginando Richard no escritório de seu chefe, a voz severa do homem cortando suas desculpas. Essas transações, Richard. Explique as. Eu quase o ouço dizer. Seu tom como cascalho. Richard Wood, gaguejando, suor em sua testa, sua confiança em ruínas. Abri meu caderno, jogando para a página em que meu plano se espalhava por uma caligrafia deliberada. O nome de Richard foi o primeiro, mas Linda e Emily esperaram abaixo. Suas fraquezas mapearam como alvos. Eu adicionei uma nova nota. Richard. Auditoria acionada. Próximo. Orgulho de Linda. Minha caneta parou, pairando sobre o papel. Este foi apenas o começo. Naquele evento, liguei para Linda novamente, fingindo preocupação. Alguma notícia sobre Richard? Eu perguntei, mexendo meu chá, a colher presa suavemente contra a caneca. Ele está uma bagunça, disse ela, sua voz se desgastando. Ele chegou em casa há 1 hora, gritando sobre uma dica anônima. Ele acha que é um concorrente, mas é ruim, mãe. Eles estão falando de suspensão. Um acidente ecoou pelo telefone. Quebra de vidro. Droga, Richard, não outro. Linda gritou. Sua compostura se foi. Sinto muito, querida, eu disse, minha voz suave como seda. Você não merece isso. Desliguei, meus dedos enrolando a caneca, aquecendo nas minhas palmas das mãos. A imagem de Linda em pé, em meio a vidro quebrado, sua vida perfeita, enviou uma emoção através de mim. Abri meu caderno novamente, meus olhos examinando os próximos passos. Richard estava oscilando. Agora era a vez de Linda sentir a mudança de ruptura abaixo dela. O cartão postal estava sentado na mesa da minha cozinha. Suas flores rosa desapareceram. As bordas se curvam como memórias antigas. Feliz Dia das Mães, mãe. Você é o melhor. A letra de Linda, afiada e hurried, zombou de mim há 10 anos. Eu rastreei as palavras, meus dedos permanecendo na mentira. A cozinha cheirava a chá de camomila.
o vapor subindo da minha caneca em cachos preguiçosos. A manhã estava quieta, o tipo de silêncio que o puxa para trás, em lugares que você prefere esquecer. 10 anos atrás, e tudo nesta mesma cozinha, ainda cru de enterrar Tom. Meu vestido preto se soltou em mim, o perfume de chuva e lírios clicando na minha pele do funeral. Linda havia chegado, os calcanhares clicando na madeira, seu telefone já na mão. Eu precisava dela, minha filha, minha âncora. Mas ela mal se mexeu. Mãe, eu canal long, ela disse, percorrendo seus e-mails. Eu tenho uma reunião e Emily tem aula de dança. Eu apertei a urna, os achis de Tom pesados nos meus braços e chateei. Linda, eu só preciso de você aqui. Só por um tempo. Ela suspirou, seus olhos voando brevemente. Mãe, você precisa seguir em frente. Você ainda não é uma viúva velha. Você ficará bem. Sua voz era afiada, como se ela estivesse repreendendo uma criança. Ela saiu 10 minutos depois, prometendo ligar. Ela não. Outra memória se levantou. 1 ano depois. Linda estava na minha sala de estar, passando por um catálogo brilhante de casas. Precisamos de um lugar maior, mãe, ela disse, seu tom impaciente. Toat diz que conseguimos. Você pode ajudar, você sabe. Venda um pouco desse lixo. Ela gesticulou para o meu antigo sofá. Aquele que Tom e eu escolhemos eram jovens. Seu mundo de tecido quente com memórias. Eu ri, mas picou. Quando escrevi o cheque, $10.000 da minha economia, ela nem me abraçou. Acabei de dizer, Tom Hanks, mãe, isso ajudará. Eu pisquei de volta no presente, meus dedos apertando no cartão postal. O relógio da cozinha marcou, a cada segundo, um lembrete dos anos em que eu havia investido nela, em todos eles. A voz de Linda ecoou na minha cabeça. Você não é uma viúva velha, mas foi tudo o que eu era para ela. Um banco, uma convocação, um tolo. Minha mandíbula apertou e rasguei o cartão postal ao meio, o rasgo alto na sala silenciosa. As peças flutuavam na mesa, flores rosa rasgadas. Peguei meu caderno, a caneta estável agora. Linda, reporação. O orgulho dela era a armadura dela. Mas eu atirava. Ela construiu seu mundo nos apeia, com a aprovação de seus amigos superficiais. Eu garantiria que eles a viram pelo que ela era, despercebida, clicando para um status que ela golpeou. Minha caneta arranhou uma nova linha. Exponha sua mentira na gala. Eu ainda não sabia, mas encontrei um caminho. Seu orgulho seria sua ruína. Fiquei de pé, escovando o cartão postal rasgado no lixo. A tampa se fechou e eu me senti mais leve e mais nítida. Linda Thunberg. Ela me descartou, mas esqueceu quem eu era. Eu a lembraria. O telefone ficou calmo contra o meu ouvido enquanto eu disqueteei Susan, um dos amigos do clube de campo de Linda. Minha voz estava quente, preocupada, a máscara perfeita. Susan, é Bárbara, eu disse, encostado no balcão da minha cozinha, meu caderno aberto diante de mim. Eu odeio trazer isso à tona, mas seu trabalho é Linda. Ela está esticando a verdade sobre seu trabalho de caridade. Eu sou o quanto você valoriza a honestidade. Susan ofegou, sua voz afiada de intriga. Sério? Isso é surpreendente. Linda é sempre tão put together. Eu sei, eu disse, meu tom pesado com arrependimento fingido. Eu só que você fazia. Desliguei, meus lábios se curvando em um sorriso. Uma ligação. Que outra? Cada uma de um amigo diferente no círculo de Linda. Algumas palavras cuidadosamente escolhidas, uma pitada de dúvida. E as sementes foram plantadas. O mundo perfeito de Linda estava prestes a quebrar. Naquela noite, na gala de caridade do Portland Country Club, Linda ficou sozinha no bar, seu vestido esmeralda brilhando sob os lustres. A sala zumbia de risadas e copos preenchida, o ar grosso com perfume e ambição. Eu não era, mas ouvi o suficiente de Marge, que adorava um bom espetáculo.
Linda se aproveitou ao seu grupo habitual, seu sorriso brilhante, prática. Susan, Claire, vocês dois parecem deslumbrantes, ela disse com a voz deles. Susan se virou, seu sorriso apertado. Oh, Linda, prazer em vê-lo. Ela se afastou, puxando Claire com ela. Os outros seguiram, seus sussurros afiados como facas. Linda parecia deslocada na gala, acentuando, para se conectar com seus amigos. Recebi a história completa de Marge over Coffee na manhã seguinte. Aparecida como se ela tivesse sido dada, disse Marge, com os olhos arregalados. Acabei de ficar lá, segurando sua bolsa, enquanto todos a evitavam. Eu quase me senti mal. Tomei meu café, escondendo minha satifia. Isso é horrível, eu disse, minha voz suave. Pobre Linda. De volta para casa, meu telefone tocou. A voz de Linda era um naufrágio, alto e Britain. Mãe, foi humilhante, disse ela, suas palavras caindo. Todos eles me ignoraram. Meus próprios amigos. Não sei o que está acontecendo. No fundo, ouvi papéis rasgando, uma porta batendo. Richard, isso é sua culpa. Sua bagunça está me arruinando. Acalme-se, querida, eu disse, meus dedos traçando a borda do meu copo de vinho. Tenho certeza de que é apenas um mal, entendido. Ela desligou e eu me inclinei para trás, a sala banhada no brilho macio da minha lâmpada. O ar cheirava a Merlot e da Vitória. Abri meu caderno, cruzando Linda. Reputação. O convite rasgado Marge mentiu, amassado no punho de Linda, enquanto ela fazia a gala, era o símbolo perfeito de sua queda. Derramei outro copo, o vinho escuro e rico, e invadi. Ou para mim mesmo. 2 para baixo. Emily foi o próximo. O espelho do quarto de Emily refletia uma versão dela que eu mal reconheci. Passo com maquiagem, sua bolsa de grife pendurou o shoulder, aquele que ela não podia pagar agora. Eu não estava, mas já vi o último post nas mídias sociais. Entrevista de emprego hoje. Desejo. Me sorte. Can new beginnings. A hashtag era uma mentira, assim como sua confiança. 3 semanas depois que eu cancelei o fundo da faculdade, Emily estava lutando e eu estava assistindo do meu estudo tranquilo, meu laptop brilhando com sua designação. Seus posts estavam mais choraministas agora, cheios de reclamações de injustiça e má sorte. Eu rolei através deles, minha caneta batendo no meu caderno. Cada uma delas, uma pequena vitória. Eu já tinha notícias de Marge que Emily estava indo para uma entrevista de emprego em uma loja de roupas Download, um lugar ona como tacky. Eu me inclinei para trás, imaginando-a naquela loja de iluminação fluorescente, as prateleiras recheadas com vestidos com desconto, o ar grosso com perfume barato e música pop. Ela estaria mexendo, verificando seu reflexo, suas unhas tocando naquela bolsa com excesso de preço. Eu dissinei um amigo da família, Karen, que conhecia o gerente da loja. Karen, eu disse, minha voz suave, preocupada. Estou preocupado com Emily. Ela tem sido tão intitulada ultimamente. Espero que este trabalho lhe ensine um pouco humility. Karen colocou a língua. Oh, Bárbara, eu vou repassar. Essa garota precisa de uma verificação da realidade. Na loja, Emily sentou-se em frente ao gerente, uma mulher sem sentido com uma prancheta e uma de uma down. Quem você quer esse trabalho, Emily? Ela perguntou. Seu equilíbrio de caneta. Emily jogou o cabelo. Seu sorriso forçado. Quero dizer, eu realmente não preciso. Ok, eu só aqui está... Bem, eu tenho que ser. Sua voz era afiada, petulante, como uma criança apanhada em uma mentira. Os olhos do gerente se estreitaram. Este trabalho requer compromisso. Você está dizendo que está abaixo de você? Os tiques de Emily coraram, os dedos torcendo a alça da bolsa. Não, eu apenas... Eu sou o apoio de estar de cor, não dobrar camisas! Sua voz rachou e ela se levantou,
a cadeira raspando alto. Esqueça isso! Eu não tenho esse trabalho tira! Ela invadiu, batendo a porta de vidro atrás dela. Sua bolsa pegou a alça, caindo em uma poça do lado de fora, o couro escurecendo com água. Uma imagem perfeita de sua queda. Ao eventos, Marge me encheu por telefone. Ela voltou para casa chorando, Bárbara, gritando com Linda, dizendo que é culpa de todos, exceto a dela. Eu podia ouvir o sorriso na voz de Marge e espelhei, meus dedos traçando a borda do meu caderno. Liguei para Linda, fingindo preocupação. Emily está bem? Ouvi dizer que ela teve um dia de corda. A voz de Linda estava apertada, desgastando. Nas bordas. Ela é impossível, mãe. Ela soprou a entrevista e agora está me culpando Richard, culpando o mundo. No fundo, a voz de Emily cortou, estridente e acusando. Você arruinou tudo, mãe. Eu deveria estar em Stanford. Sinto muito, querida, eu disse, meu tom suave, meu coração estável. Desliguei, abrindo meu caderno. Emily, tensão não foi cruzada, uma marca de seleção ao lado dela. Eu me inclinei para trás, a sala quieta, exceto pelo zumbido da minha geladeira, o ar cheirando levemente de lavanda. Meus olhos flutuaram para o próximo nome da minha lista. Linda. Eu ainda não tinha terminado. Não por um tiro no escuro. O centro comunitário cheirava a água rasa e tinta fresca, as janelas abertas deixando uma brisa fria de Portland. Fiquei diante de um cavalete, um pincel na minha mão, suas cerdas rígidas e desconhecidas. Minha primeira aula de pintura em anos, e meu estômago girou como se eu fosse uma garota de novo. A sala estava viva com conversas, cavalheiras espalhadas como soldados, telas divididas com cores. Mergulhei meu pincel em verde esmeralda, hesitando, os seus SNSs da tela. Uma montanha tomou forma, ousada e irregular. Nada como os esboços tímidos que eu fiz décadas atrás. Uma mulher ao meu lado, Claire, inclinou, seus cabelos prateados pegando a luz. Isso é impressionante, Bárbara, disse ela, seu sorriso quente. Você tem um presente verdadeiro. Eu ri, afastando o elogio, mas meu peito aqueceu. Já faz um tempo, eu disse, minha voz mais firme do que eu senti. Estou apenas encontrando meu caminho. Eu não pintei desde que Tom morreu, já que derramei toda a minha energia em Linda e Emily. Mas agora, com a carreira de Richard desmoronando e o mundo social de Linda em frangalhos, senti uma faísca que não tinha há anos. Depois da aula, Claire me convidou para tomar um café e conversamos. Arte, vida, segundas chances. Você deve se juntar ao comitê de caridade comigo. Ela disse com os olhos brilhantes. Eles precisam de pessoas como você. Naquela tarde, entrei no escritório de caridade, uma sala de Cramed, empilhada com caixas de doação, as fundições de ar de café e papel. A coordenadora, uma mulher calorosa chamada Janet, me entregou uma forma voluntária. Adoraríamos ter você, Bárbara, disse ela. Sua doação hoje foi tão generosa. Era apenas $100, mas parecia uma declaração. Eu não era mais invisível viúva. Eu assinei o formulário. Minha mão estável e saí com uma leveza no meu passo. Em casa, pendurei minha pintura na sala de estar, seus verdes vibrantes e blues, um forte contraste com o papel de parede desbotado. Era meu, um pedaço de mim que eu esqueci existir. Mais tarde, Claire chamou, sua voz borbulhando com fofocas. Você ganhou isso, disse ela. Linda tentou se juntar ao conselho de caridade, mas ninguém a quer por perto. Eles ainda estão falando sobre suas mentiras na gala. Eu sorri, meus dedos escovando a borda do meu caderno. Linda! A reporação foi circulada, uma marca de seleção ao lado. Isso é uma pena, eu disse, meu tom suave, mas minha mente estava correndo. Eles estavam desmoronando, exatamente como planejado. Virei para uma nova página escrevendo:
Mais um empurrão. As palavras eram enigmáticas, mesmo para mim, mas eles levaram uma promessa. Eu não estava mais surgindo. Eu estava intimidando algo novo, algo que eles nunca veriam vindo. Fiquei de pé, atravessando a janela, à luz da noite em que ele fundiu as sombras do meu panchone. As montanhas pareciam subir mais altas e mais nítidas. Como eu. O churrasco cheirava a hambúrgueres cerebrados e grama de verão, o bairro vivo com lor e copos de plástico. Fiquei em uma mesa de piquenique, uma limonada na minha mão, o gelo derretendo em uma poça pegajosa. O sol estava baixo, lançando estrias douradas no gramado, onde as crianças se queriam e os aglomerados de Nate. Vi Linda e Richard do outro lado do quintal, seus sorrisos tensos, os ombros rígidos. Tomei gole minha bebida, inclinada para Ellen, uma vizinha faladora com um talento especial para espalhar notícias. Estou tão russo sobre Linda e Richard, eu disse, minha voz baixa, atada por preocupação. Eles estão lutando com o dinheiro ultimamente. Eu odeio vê-los assim. Os olhos de Ellen foram ampliados, seu garfo parando no ar. Sério? Eles sempre parecem tão perfeitos. Eu balancei minha cabeça, minha expressão suave, mas deliberada. Aperadores podem ser enganos. Deixei assim, virando para cumprimentar outro vizinho, mas sabia que a língua de Ellen faria o resto. Quando a grelha estava fumando o último, os sussurros haviam se espalhado. Eu assisti do lado de fora quando um grupo de vizinhos se apropria Linda, seus sorrisos educados, mas afiados. Linda, está tudo bem? Um perguntou, sua voz pingando de curiosidade. Ouvimos dizer que você está tendo algum problema financeiro. O rosto de Linda congelou, sua bebida balançando na mão. Quem disse isso? Ela estalou, seus olhos disparando. Estamos bem, muito bem. Sua voz estava muito alta, estridente demais, e uma mancha vermelha floresceu em seu vestido de grife enquanto sua bebida dividiu, o líquido acumulando a grama. Richard interveio, sua mandíbula com força. São apenas rumores, disse ele, seu tom cortado. As pessoas precisam se importar com seus próprios negócios. Ele agarrou o braço de Linda, afastando-a, mas os sussurros dos vizinhos se seguiram, os olhos brilhando de julgamento. Fiquei para trás, minha limonada fresca contra a minha palma, meu coração estável. Marge se afastou, sua voz baixa. Eles estão desmoronando, Bárbara. Linda está praticamente tremendo. E Richard? Ele parece que não dormiu há dias. Uma pena, eu disse. Meus lábios curvam apenas para esconder minha satisfação. Eu me distacei, fugindo enquanto o churrasco cantarolava, o ar grosso com fumaça e segredos. Em casa, sentei. Minha mesa da cozinha, a sala tranquila, exceto pelo carrapato macio do relógio. O ar cheirava a chá de camomila, minha caneca quente em minhas mãos. Abri meu caderno, minha caneta arranhando uma nova nota. Família. Finanças expostas. Linda e Richard estavam rachando, sua fachada perfeita em ruínas como argila seca. Tomei meu chá, meus olhos estreitando. Mais um empurrão, e eles quebram completamente. Fechei o caderno, meus dedos escovando a tampa, e fiquei de pé para responder a uma batida na porta. A caixa de madeira ficou pesada no meu colo, suas iniciais esculpidas, TW, pegando a luz fraca da lâmpada do meu quarto. Tracei as letras, meus dedos escovando o grão gasto, o fraco perfume do anel de cedro e lavanda do conteúdo. No interior, estavam as coisas de Tom. Seu relógio antigo, as mãos congeladas às 3h17. Uma pilha de letras amarradas com barbante. Uma foto desbotada de nós, rindo de um piquenique décadas atrás. O silêncio da casa pressionou contra mim, quebrado do rangido macio das tábuas do piso. Era tarde. 6 semanas desde que comecei a desmontar o mundo deles,
e o peso do passado me puxou. Eu estava em 2013, em pé na minha cozinha, o ar grosso com o cheiro de chuva e lírios do funeral de Tom. Meu vestido preto se agarrava a mim, grande demais para minha estrutura depois de dias de mal comendo. Eu segurei a foto dele, meu polegar borrando a moldura de vidro, e esperei Linda e Emily chegarem. Eu precisava deles, minha filha, minha neta, para encher o espaço oco que Tom havia saído. Quando a campainha tocou, meu coração se levantou, mas afundou tão rápido. Linda varreu, seu telefone ao read, seus olhos examinando e-mails. Emily, com apenas 10 anos, caiu no sofá, seus fones de ouvido perdidos em um videogame. Linda, eu disse, minha voz rachando. Você pode apenas ficar um pouco? Eu não sei, Doyle. Ela mal se levantou. Mãe, estou inundada. Emily recebe um recital e Richard está tão agarradamente. Voltaremos em breve, ok? Seu tom estava rápido, como se ela estivesse checando uma tarefa. Emily não olhou para mim, seus polegares batendo furiosamente na tela dela. Eles saíram com 20 minutos, a porta clicando fechando, deixando-me com a foto e o silêncio de Tom que gritavam. Outra memória surgiu para a frente. 1 ano depois, Linda sentou. Se na minha mesa de jantar, passando por papéis hipotecários, as unhas batendo impacientemente. Estamos debaixo d'água, mãe, disse ela, sua voz afiada. Esta casa é a nossa chance de começar fresco, mas ajuda a ervas daninhas. Eu já recebi muito, mas escrevi o cheque. $15.000, minhas economias de aposentadoria, minha mão tremendo enquanto assinei. Linda olhou para o meu cardigã desbotado e sorriu. Você expulsou mais, mãe. Esse visual é tão... old chow. Não, obrigado. Apenas um aceno rápido antes que ela saísse. Eu pisquei, de volta ao meu quarto, o relógio frio na minha palma. Seu carrapato parou há muito tempo, mas o peso de sua indiferença ainda pulsou. A demissão de Linda, a apatia de Emily. Eles me deixaram sozinho com minha dor, pegando tudo o que ofereci e devolvendo nada. Coloquei o relógio de volta na caixa, meus dedos estável agora, e fechei a tampa com um baque suave. O som foi final, como uma porta bloqueando. Abri meu caderno, minha caneta arranhando uma nova linha. Jantar final. Review everything. Eles, embora eu fosse fraca, uma sombra da mulher que os criou. Amanhã, no jantar que planejei, eles veriam a verdade. Fiquei de pé, meu reflexo no espelho Sharp e inflexível, e enfiou a caixa debaixo da minha cama. A casa estava em silêncio, mas eu estava pronta. A loja de mercenários era um tumulto de cor. Maçãs brilhantes, garrafas reluzentes, o cheiro de pão fresco pulando pelos corredores. Eu empurrei meu carrinho lentamente, meus dedos escovando um pacote de alecrim, seu perfume acentuado me fundamentando. Amanhã foi o jantar, minha jogada final e todas as opções matadas. Peguei uma galinha, algumas batatas, uma boteia de vinho, simples, mas deliberada, como a armadilha que eu estava definindo. Meus lábios se curvaram um pouco, um sorriso secreto. Eles vieram esperar uma reconstação. Eles saíam sem nada. Em casa, coloquei a mesa na minha sala de jantar, o velho carvalho polido em um brilho quente. Uma nova toalha de mesa branca colocou sobre ela, nítida e limpa, um forte contraste com as cortinas desbotadas. Eu organizei os pratos, cada um colocado com cuidado, os talheres brilhando sob a luz suave do lustre. O ar cheirava a cera e antecipação ao acender uma única vela, sua chama piscando como uma promessa. Eu escrevi os convites manualmente, minha caneta deslizando pela cartolina cremosa. Jantar na minha casa, 19 horas. Vamos conversar. Simples, mas eles vieram. Eles sempre faziam o que eles estavam de pé. O dinheiro estava em cima da mesa. Eu disquei Janet, minha amiga do comitê de caridade, sua voz aquecendo através do telefone.
Bárbara, tudo pronto para amanhã? Ela perguntou. Oh, sim, eu disse, meu tom leve, mas firme. A família está chegando. Você já ouviu falar sobre eles ultimamente? Janet riu suavemente. Eles são o assunto da cidade. Linda está demorando para voltar ao clube e Richard mal mostra seu rosto. Mess. Bom, eu disse, meus dedos apertando o telefone. Certifique-se de que todos os nós sejam ela. Quero que seja memorável. Desliguei e fiquei diante do espelho no meu corredor, praticando minhas palavras. Você é tumb et eu estava atingindo, eu disse, minha voz baixa, firme, cada sílaba cortando como vidro. Amanhã você verá. Meu reflexo olhou para trás, os olhos afiados, os ombros quadrados. Eu não fui rir diante Moore. Eu era outra coisa, algo que eles subestimaram. Atravessei para a minha mesa, puxando uma pasta de documentos legais, carimbados e assinados, redirecionando minhas economias para uma instituição de caridade infantil local. As páginas eram nítidas. Final, uma prova do meu novo propósito. Eu os coloquei em uma gaveta, meus dedos escovando a madeira, e olhei para a sala de jantar. A vela ainda queimava, suas daniras leves do outro lado da mesa. Tudo estava pronto. Saí para fora, o ar fresco da noite escovando meu rosto, e ouvi uma porta de carro bater à distância. A sala de jantar brilhava com a luz de velas, o perfume de frango assado e alecrim enchendo o ar. A mesa foi colocada, as placas brilhando, a toalha branca de toalha intocada sob a flictor suave das chamas. Fiquei na cabeça, minhas mãos firmes, meu vestido da marinha prensado e charme. A campainha tocou e eu a abri para encontrar Linda, Richard e Emily, seus rostos apertados com expectativa e desconforto. Entre, eu disse, minha voz calma, quase quente, mas meus olhos seguravam o brilho que não notaram. Sentamos, o silêncio pesado enquanto eu servia a comida. Os dedos de Linda torceram o guardanapo, o batom muito brilhante contra o rosto pálido. Richard olhou para o prato, com a gravata que se afastava, com os ombros curvados. Emily desmaiava, o telefone enfiado debaixo da mesa, os olhos disparando com irritação. O ar era espesso, a talhada dos garfos ensurdecendo no silêncio. Estou feliz que você veio, eu disse, quebrando o silêncio. Meu tom medido. Precisamos conversar. Recorrei para a pasta ao lado do meu prato, suas bordas crocantes, o selo da caridade ousado na frente. Eu o coloco na mesa, meus dedos escovando o papel. Este é o evento que me deixei, minhas economias, meus investimentos, tudo vai para a caridade. O garfo de Linda congelou no ar. O quê? Ela estalou, sua voz afiada. Você pode achar que é sério, mãe. A cabeça de Emily se empolgou, seus olhos arregalados. Vovó, esse é o meu dinheiro para colorir. Você pode dar isso? Richard não disse nada, com a mandíbula apertada, as mãos apertadas debaixo da mesa. Eu me inclinei para trás, meu olhar estável. Eu te dei tudo, years da minha vida, minhas economias, meu amor. E você riu. Você zombou de mim. Minha voz estava baixa, cada palavra deliberada. Esta é sua alegria para corrigi-lo. Peça desculpas. Quero dizer, mostre-me que você vale a algum lugar. O rosto de Linda torceu, sua voz andando. Você está nos punindo. Somos sua família. Ela rasgou a mão na mesa, as chamas de vela vacilando. A voz de Emily rachou, lágrimas derramando. Isso é tão injusto. Eu sou sua nenda. Eu desejo esse dinheiro. Ela enterrou o rosto nas mãos, o guardanapo amassado no chão. Richard finalmente falou, sua voz baixa, amarga. Você sempre foi assim, Bárbara, segurando ressentimentos, tocando o mártir. Ele balançou a cabeça, evitando meus olhos. Fiquei de pé, minha cadeira raspando suavemente, e abri a pasta,
espalhando os documentos pela mesa. Estes são assinados. O dinheiro se foi. Para as pessoas que o valorizam, você tem seu canto. Minha voz era aço, inflexível. Você escolheu isso. Linda se lançou para os papéis, suas mãos tremendo. Você pode encontrar isso. Vamos lutar! Sua voz quebrou desesperada. Recuei, meu coração estável. Boa noite, eu disse, virando para a porta. Eu explodi as velas, a sala escurecendo quando seus manifestantes ecoaram atrás de mim. Saí, o ar frio da noite batendo no meu rosto, e fechei a porta com um clique suave. As estrelas estavam brilhantes acima e, pela primeira vez em anos, me senti livre. Se gostaram dessa história, por favor, não se esqueça de gostar deste vídeo, assinar o canal e escrever nos comentários o que mais impressionou sobre essa história. Além disso, recomendamos que você ouça a nossa história anterior. É ainda mais chocante? Basta clicar na caixa à esquerda para tocar. Lá. Obrigado por assistir.